Boa noite, homens e mulheres desse meu Brasil e do mundo. Bem-vindos a uma live surpresa, uma live de atualizações. Boa noite. Chegando o finalzinho da noite, né? Dessa quinta-feira. No Rio de Janeiro, um friozinho. Convidando vocês aqui pra gente conversar, chegar junto. Boa noite, João. Boa noite, Ludmila. Boa noite para quem vai chegar no futuro. Hoje estamos em 15 de agosto de 2024. Débora, bem-vinda. Vim falar com vocês sobre novas criações, né? Para quem tá no Rio de Janeiro, já vou começar falando, né? Próxima semana teremos encontro presencial, encontro sistêmico. Muitos de vocês têm pedido, né? A gente sempre tá fazendo aí encontros online, atendimentos online de constelação sistêmica, constelação familiar. E a gente vai ter na próxima semana, no Espaço Medicatriz, encontro sistêmico presencial em grupo. Então é uma oportunidade para quem não conhece do Rio de Janeiro conhecer, para quem já conhece estar juntos, né? Estarmos em grupo, vivermos exercícios sistêmicos em grupo, que tem uma força diferente, que tem um lugar diferente, que tem aí um nível de liberação que é muito interessante, os trabalhos que a gente faz em grupo. Eu fico muito contente, assim, quando a gente pode viver, né, esse conjunto com pessoas, estando em pessoas, em grupo, não apenas online, né? Online também funciona muito, mas presencial tem uma energia diferente, diferenciada. Me contem aí de vocês, me contem como vocês estão, se tem perguntas sobre o que vocês querem falar. Abri essa live meio sem forma e estrutura, para contar um pouquinho de mim, contar desses dias, atualizar fofocas, fofocar da minha vida. Brasileiro gosta de fofoca, diz que brasileiro gosta de fofoca, né? Eu vou contar fofocas da minha vida para vocês. Enfim, compartilhar um pouquinho dos movimentos que têm acontecido aqui, de como a vida tem acontecido, né? Eu quero trazer para vocês uma história. Lembrei dessa história um pouquinho antes. Estava tomando meu banho e eu lembrei dessa história. Uma história da minha mãe. Vou começar com essa história e eu vou trazer para vocês o que eu quero contar. A minha mãe era uma pessoa muito religiosa. Minha mãe morreu em 2022. E ela era uma pessoa muito religiosa, era de movimentos, né? Ela participava de um movimento da Igreja Católica chamado Renovação Carismática. E ela sempre estava em retiros, era uma pessoa muito engajada, era uma pessoa que evangelizava, que convidava as pessoas. A minha mãe era uma pessoa interessantíssima. Quem teve a oportunidade de conhecer minha mãe, ela era foguete, era fogo mesmo. E eu estava lembrando que ela tinha esse movimento de convidar, ela queria falar, né, de Jesus e da Boa Nova e daquilo que funcionava para a vida dela, para as pessoas. Não à toa também eu sou assim, né? Não é à toa que eu também vivo essa vibe, né? Sou assim também, gosto de comunicar, gosto de chamar, gosto de falar. O que eu compartilho, o que eu vivi, que funcionou para minha vida, que me fez bem, eu gosto de compartilhar com as pessoas. E a minha mãe era uma dessas pessoas, ela era assim. E eu lembro que teve um retiro, eu tava nesse retiro, eu era adolescente, meu irmão é 2 anos mais velho que eu. E a minha mãe conseguiu a proeza de levar o meu irmão para esse retiro. Ela convidou alguns vizinhos, né, os meninos eram adolescentes também, a molecada lá de perto, alguns vizinhos, algumas pessoas ela evangelizou, conseguiu levar para esse retiro. É um retiro de final de semana. Chamava esse retiro de Seminário de Vida no Espírito Santo. E o meu irmão foi, né? Tipo assim, um sonho da minha mãe era que o meu irmão fosse para esse retiro. E lá estava eu, estava meu irmão, e aconteceu que teve a primeira noite do retiro e nessa primeira noite, após a programação, essa turminha que a minha mãe convidou,
juntou com uma outra turminha e eles estavam fazendo uma bagunça, né? Não foram dormir e estavam bagunçando, isso que lá. E eu lembro da minha mãe que minha mãe era de muita oração, né? E ela me contando que ela fez uma oração, ela disse: olha, Senhor, se não for, né, quem não for para estar aqui, quem são as pessoas que não são para estar aqui, o Senhor pode levar, né? Leve quem não é para estar aqui nesse retiro, quem não vai contribuir com esse retiro, o Senhor pode levar, que essa pessoa vai embora, né? E, assim, para que as coisas aconteçam em ordem, para que o retiro aconteça com harmonia, para que a gente não se desgaste, o Senhor faça o que for preciso fazer e leve o que precisar levar. Essa foi a oração da minha mãe. Aí ela me contando que, para surpresa dela, não demorou muito, meu irmão chegou e disse assim: ó, não vou ficar mais não, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Vou para casa, não quero mais ficar aqui no retiro. E aí a minha mãe contou isso, né, muito surpresa e rindo e chorando ao mesmo tempo, que ela falou assim: às vezes a gente pede algo, né, a gente quer que algo aconteça, que algo se manifeste, e muitas vezes a gente não tem dimensão do que esse algo vai representar pra gente, né? Tipo assim, ela não queria que o meu irmão fosse embora, mas a oração dela foi no sentido de que o melhor acontecesse para que aquele retiro se desenvolvesse, se desenrolasse da melhor forma. E eu ri, né? Eu lembrei dessa história da minha mãe e eu ri agora. Porque o que eu vou contar para vocês é exatamente sobre isso. Que muitas vezes a gente está requerendo mudanças, a gente está pedindo por mudanças, a gente está pedindo mais espaço, a gente está pedindo uma nova forma de expressão, ou a gente está pedindo mudanças na nossa vida, a gente está fazendo escolhas para que essas mudanças aconteçam. E muitas vezes, para que essas mudanças aconteçam, que os nossos pedidos cheguem, que as atualizações que a gente está querendo, né, as atualizações que a gente está escolhendo, elas se materializem, né? O universo traga os presentes aí que a gente está escolhendo. Muitas vezes as coisas vão sair do lugar, elas vão sair do script, ou elas vão se movimentar de uma forma que muitas vezes a gente não estava esperando, né? Ou que a gente no primeiro momento julga como algo que não é bom. Então, a reflexão que eu venho trazer para cada um de nós é que quando as coisas estiverem se movimentando, a gente possa fazer uma pergunta. Uau, isso é a mudança que eu estava pedindo? É a mudança que eu estava requerendo? Aparecendo de uma forma que eu não estava esperando, né? O que está certo sobre isso? O que essa mudança está trazendo? O que está me sinalizando? Que vida, como a vida está se movimentando e está acontecendo e o que ela está me chamando? Né? O que ela tá me chamando para crescer, o que ela tá me chamando para olhar, o que ela tá chamando para saber mais de mim, o que ela tá chamando para que eu possa realmente ir na direção, né, daquilo que eu tô escolhendo. Então essa foi a história da minha mãe, a reflexão que me chegou antes de falar aqui com vocês. Eu sempre procuro me conectar realmente com a mensagem que é para ser passada numa live, né? Para aquilo que eu fale seja uma contribuição para as pessoas, seja uma contribuição não a partir de livros, eu falo a partir do conhecimento, a partir das coisas que eu estudo, mas eu gosto muito de falar a partir das minhas experiências, a partir de como as coisas que eu leio, os cursos que eu faço, as ferramentas que eu aprendo, as dinâmicas e todo esse processo impacta a minha vida, como muda a minha vida, como transforma a minha história, né? Eu posso falar a partir desse lugar, compartilhar com cada um de vocês e para mim é uma alegria fazer isso. E esses últimos tempos tenho vivido um processo muito interessante de travessia e de mudança significativa na minha vida, né? Quem me conhece sabe que eu era casada com o João Bruno e hoje a gente viveu um processo nesses últimos tempos. Hoje nós não somos mais um casal, né? Nós estamos vivendo um processo de divórcio, de separação. Um lugar em que não estamos mais juntos como homem e mulher, como um casal, né? Isso se transformou. E essa é uma transformação que, apesar da gente poder escolher viver tudo com facilidade, poder viver todos os momentos, todos os processos com leveza,
com respeito, né, com dignidade. Essa é a escolha que eu e Bruno fizemos nesse momento, né, de a gente viver essa travessia, viver essa transformação da forma mais digna, mais honesta, mais justa possível, né? A gente teve as nossas diferenças, né? Teve os momentos que a gente se pegou no sentido de que, uau, né? As nossas dores apareceram, as nossas coisas não resolvidas apareceram, isso é muito natural. A gente não vive um arco-íris sempre, nem tudo é, né, equilíbrio, nem tudo é zen, né? A parte do fogo, a parte de tudo, a parte bonita, a parte feia, a parte forte, a parte fraca, tudo isso nos constitui, tudo isso somos, a gente é esse misto, esse caldeirão, né, de coisas deslumbrantes e de coisas não tão agradáveis. Então a gente vive todos os processos e a gente pode escolher viver esses processos todos com gratidão, né? Dani, o que isso significa? Separação para quem já viveu, divórcio para quem já viveu, eu não sei quem já viveu essa experiência, não é fácil, né? Quem já passou por essa experiência sabe que não é uma experiência agradável. Pode ter facilidade, pode ter leveza, parece incongruente o que eu tô falando, mas não é. Mas não é fácil, é um processo que mexe profundamente com a gente, com as nossas estruturas, com os nossos sonhos, com os nossos planos, com aquilo que a gente, né, imaginou, mexe com as nossas fantasias, né, do que é certo, do que é errado, mexe com os nossos medos mais primitivos, né, separação, união, mexe com esse lugar de o medo de ser abandonado, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter estrutura, não ter apoio, o medo de não ter sexo, o medo de medos de homens e mulheres, né? Medos. E muitas vezes a gente realmente não vive essa travessia, não vive esse processo de uma união que a gente percebe que já não está congruente, já não está ali sendo benéfica para ambos, benéfica para todas as pessoas envolvidas, né? O casal envolvido, o homem e a mulher envolvida. Muitas vezes a gente não atravessa esse processo realmente de olhar para o fim de uma relação. E aqui eu tô falando de casamento, mas esse fim de relação pode ser uma parceria profissional, pode ser uma fase da sua vida num grupo religioso, ou num grupo de, sei lá, de arte, num grupo que você convive. Pode ser uma fase realmente da sua vida profissional, né? Uma inserção profissional, uma manifestação profissional, e você vê que já é um outro tipo de manifestação, um outro tipo de chamado que você tem de se expressar profissionalmente. Então eu tô dando o exemplo do que aconteceu na minha vida, que é uma separação, que é um divórcio, um segundo, né? Eu já me separei uma vez, é a segunda separação. Então tem isso também, né? Tem esse lugar de uau, é a segunda separação, o que é isso, o que isso significa. E muitas vezes a gente não olha para esses processos, não atravessa realmente, não encara profundamente o que se requer para que a gente fique bem, o que é honesto com a gente, né? O que é honesto com a relação, o que é honesto com o outro, porque a gente tá imbricado, né? A gente tá emaranhado nesses medos todos que eu comentei com vocês, né? Os nossos medos mais infantis, os nossos medos, principalmente da nossa criança, né? A gente vem atualizando, a gente vai levando pro casamento, vai levando para as nossas relações, sejam elas profissionais, sejam elas de amizade, sejam elas amorosas, as nossas necessidades infantis, né? Que é de ter apoio, que é de se sentir seguro, que é de se sentir amado, que é de se sentir validado, validado socialmente, né? A gente sabe que o casamento, ele tem esse lugar de validação social, né? De um lugar de, a pessoa deu certo, tá casada, né? Casou, teve filhos, né? Deu check lá no itemzinho, casamento, deu check, deu certo. E quando separa, deu errado, né? Deu errado? Como assim deu errado? Sob que ponto de vista deu errado? Então tem esses lugares de validação por meio do casamento, né?
Muitas pessoas dizem assim, fulana não deu, né? Fulana não casou, né? Deve ter alguma coisa errada. Principalmente para a mulher, para o homem não, né? Para o homem ele tem espírito livre, mas para a mulher deve ter alguma coisa errada com ela, né? Porque ela não casou e não teve filhos, né? Então tem esse lugar do que é validado socialmente. E quando a gente lida com o fim de uma relação, com o fim de um processo, com o fim de uma parceria, a gente lida com esses processos também, de questionar onde que a gente está buscando a validação, seja da família, seja da instituição religiosa, seja do outro, seja de Deus, né? Tem pessoas que têm medo de Deus. Parece estranho, né? Mas esse Deus que castiga, esse Deus que escreveu ali algo num livro que dizem, né, que é a palavra dele, o nome dele, e parece que tá a assinatura desse Deus que tem que ser feito dessa forma, e se não foi feito dessa forma, você vai estar longe da bênção de Deus, longe da graça de Deus. Então, são pessoas que vivem relações frustradas, falidas, em nome do medo de Deus, né? Em nome do medo. O que eu venho trazer para vocês é o quanto que a gente está se balizando, o quanto que a gente está fazendo escolhas ou deixando de fazer escolhas em nome do medo. Seja o medo da nossa solidão, seja o medo da gente ficar com a gente, né? Ficar, com nossa companhia, né? Com os nossos fantasmas, com as nossas alegrias, assumindo os nossos desejos, os nossos contextos, os nossos vazios, os nossos buracos, as nossas coisas ricas, as nossas riquezas, né? Tudo isso somos nós. E o quanto que a gente tem medo de se encarar, o quanto que a gente tem medo de olhar pra gente, o quanto que a gente tem medo de atravessar as noites escuras também, atravessar o frio, atravessar o deserto, assim como a gente atravessa a primavera, o verão e todas as estações. Então, muitas vezes a gente permanece em relações que já não estão fazendo sentido com medo. A gente vai fazendo escolhas ou deixando de fazer escolhas por medo, com medo. E o quanto que isso nos impede do novo que pode chegar, nos impede de novas experiências, nos impede do crescimento e da expansão que a gente tanto desejaria, né? Do merecimento ou das relações ou das experiências que você tanto almeja viver, tanto almeja experimentar, né? A vida como uma experiência mesmo, né? Não tem um roteiro, não tem nada que nos garanta, que nos dê garantia do que a gente vai estar escolhendo, se é certo e errado, né? A gente só tem a garantia da experiência, a garantia de, vamos lá, mesmo que eu erre, eu vou errar congruente, honesta comigo, né? Honesto com o outro, honesto com o que a gente percebe que é melhor para as nossas criações, né? O que a gente pode criar juntos e o que a gente pode criar separadamente também. Uma coisa importante que eu quero falar, que é algo que eu observo muito, pude observar nessa nova separação e observo das pessoas que eu tenho atendido, não à toa tenho atendido bastante pessoas que estão em finalizações, tanto de parcerias profissionais, quanto de casamentos também, então nesse processo aí, né, profundo, né, de revisão da relação, seja para continuar a partir de um novo patamar, de uma forma transformada, ou para realmente finalizar uma relação, finalizar um casamento, um namoro, um noivado, enfim. O quanto que a gente, nessa sociedade, nessa realidade, a gente é meio que ensinado, ou é domesticado, ou tem uma visão restrita para receber do outro apenas quando o outro está fazendo algo que eu quero. Dani, como assim? Por exemplo, a gente tem expectativa de ficar com uma pessoa, a gente, né, ninguém casa para se separar, a gente quer ficar junto, a gente cria planos e faz sonhos, e aí eu sou muito grata e eu posso receber do outro enquanto ele está atendendo essa minha expectativa, né? Enquanto ele está ali sendo meio que o objeto, né, do meu sonho, da minha fantasia ou do meu desejo. Muitas vezes a gente não se relaciona com o outro a partir do que o outro é de verdade, a partir do que faz bem ao outro, a partir
olhando realmente para a pessoa que está ali na nossa frente, né? Muitas vezes a gente está se relacionando com alguém a partir das nossas fantasias, a partir dos nossos desejos. E a gente tem uma perspectiva de ser grato, de amar e de gostar, de honrar a pessoa enquanto ela está atendendo ao meu desejo, a minha expectativa, a minha fantasia, né? O meu desejo de que isso dê certo, de que isso seja de uma determinada forma. E eu observo que muitas vezes não, eu observo que é algo que a gente precisa aprender, que a gente precisa se educar, a gente precisa realmente criar um músculo de perceber o outro, de receber o outro, mesmo quando a gente não vai estar mais junto, né? Mesmo quando a gente fisicamente não vai estar mais junto, ou mesmo quando a gente vai estar junto de uma forma diferente. Principalmente quando nós temos filhos, né? Quando a gente se separa e a gente tem filhos em comum, a gente tem aí um serrazinho em que ambos somos responsáveis por compartilhar a educação desse ser, a alegria de ter esse ser, as responsabilidades inerentes a ser pai e mãe, né? Então a gente vai continuar de uma forma diferente, de um jeito diferente, que a gente tem que aprender qual que é esse jeito, que a gente tem que aprender qual que é essa forma. E algo que eu tenho experimentado muito, que eu convido vocês a experimentar também nos processos variados de separação e de finalizações de ciclos da vida, é a gente aprender a receber do outro, a ter gratidão pelo outro, mesmo quando a gente não tá mais junto. A gente aprender a receber do outro de uma forma diferente, de um lugar diferente, de um espaço diferente. Dani, o que é isso concretamente? João Bruno não é mais meu marido, né? Eu não vou mais receber dele como esposa, né? A gente não é mais um casal. Mas eu posso continuar recebendo dessa pessoa, recebendo as contribuições dele como homem, recebendo as contribuições dele como pai do Davi, recebendo as contribuições dele como amigo, quem sabe? Não amiguinho, né? Tipo, mas amigo, uma pessoa que conviveu comigo com tantos anos, que eu tenho tanto carinho, que eu tenho certeza que é recíproco, tanto respeito, há tanta gentileza, há tanta honra e tanta gratidão na nossa relação ainda hoje. Então a gente pode continuar a receber do outro, mesmo que seja de um outro espaço, mesmo que não seja da mesma forma como a gente se recebia como um casal. A gente pode continuar exercitar esse receber da pessoa, continuar sendo grato, continuar honrando essa pessoa que caminhou com a gente, né, até um tempo atrás, que se transformou, né? A maneira como essa pessoa vai continuar na nossa vida ou como vai sair da nossa vida se transforma. E como é importante a gente aprender a exercitar esse olhar de honra, esse olhar de gratidão e esse olhar de continuar recebendo. Eu não vou me fechar para receber tantas coisas boas, tantos aprendizados que eu tenho com o Bruno, né? E com todas as pessoas que já passaram na minha vida. Todas e todos os grupos e pessoas, os amores e chefes e posições nos ensinam algo, nos trazem algo, falam de nós mesmos, são espelhos das coisas que a gente precisa olhar, precisa trabalhar na nossa vida, são espelhos das coisas boas e incríveis que a gente é, são espelhos das nossas dificuldades, enfim, a gente pode exercitar esse olhar de gratidão e de honra ao outro, mesmo que a nossa relação se transforme, mesmo que a maneira como a gente está junto, ela se transforme ao longo do tempo, né? Então, principalmente quando a gente tem filhos, quando a gente tem crianças em comum, eu percebo que as crianças, elas são muito conscientes, né? Dentro da nossa cultura, a gente tem uma ideia de que as crianças, elas são fracas, elas são frágeis, elas não entendem, né? As crianças, a gente não fala para as crianças a verdade, a gente tenta esconder, né, que tá triste, ou esconder os processos da vida das crianças, e as crianças, elas são extremamente conscientes, elas são super conscientes de tudo que está acontecendo ao redor delas. Elas podem não saber explicar, elas podem não saber verbalizar, dar uma palavra, dar um contexto para o que elas percebem, mas que elas percebem tudo, elas percebem
tudo, elas percebem exatamente tudo o que está acontecendo ao redor delas. E eu chamo atenção para isso, gente, porque muitas vezes a gente diz assim, a gente não vai separar por conta das crianças. Só que o contexto em que a gente está junto é bélico, é desrespeitoso, né? Tem uma guerra fria acontecendo, ou a gente está num contexto de frustração, de tristeza, de inquietação, e a gente acha que as crianças estão passando desapercebidas por isso. Vocês acham mesmo que elas não estão percebendo a frustração, a infelicidade dos pais, a violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela velada, seja mãe. As crianças percebem tudo e elas estão a par de tudo. Tanto que muitas crianças adoecem para somatizar as dificuldades que o casal está tendo. E mesmo que o casal não fale nada, as crianças estão conscientes das dinâmicas que estão acontecendo dentro de uma casa. Então, independente se a gente vai ficar junto, se a gente vai ficar separado, o que mais importa para essas crianças, o que mais importa para os nossos filhos é que a gente se resolva como adulto, que a gente se resolva como pai e mãe, que a gente se resolva como homem e mulher. Mais importante do que estar na mesma casa ou não na mesma casa, do que estar separado, do que estar casado, mais importante que isso, porque isso é o externo. Isso é o que se mostra, isso é o que... E para criança, para seres conscientes, as palavras, o externo, é mesmo que nada. É nada. Para quem sabe, e as crianças são muito sapientes, né? Eu inventei essa palavra aqui, são muito conscientes. O externo, o que a gente está falando para elas não quer dizer nada. O que a gente está mostrando não quer dizer nada. O que importa para os nossos filhos, para a saúde emocional deles, seja a gente estando separados, seja a gente estando juntos, é que nós estejamos resolvidos, que a gente esteja cuidando da gente. Não vou falar resolvido, né? Porque quem que tá resolvido nessa vida, né? Quem é a pessoa resolvida neste mundo, neste planeta, né? Resolvidos que eu falo é que a gente esteja cuidando da gente como homem, como mulher, como pai, como mãe. É isso que as nossas crianças precisam. Elas precisam que a gente pegue essas nossas dores, esses medos todos e não faça delas uma desculpa para não se olhar. E não faça delas uma desculpa para não fazer as escolhas que a gente pode fazer. E não faça delas uma desculpa para se manter covardes diante da nossa própria vida, diante das nossas próprias possibilidades, diante das nossas próprias escolhas, botando a culpa nas crianças, dizendo que é em nome das crianças, né? A ladainha das crianças. Por causa das crianças. Não é por causa das crianças. O que as crianças precisam é de pai e mãe que estejam cuidando de si, que estejam conscientes, que possam oferecer a elas proteção, cuidado, olhar, verdadeira presença, empoderamento, né? Como que a gente empodera o nosso filho? A gente empodera o nosso filho falando a verdade para ele, dentro da linguagem que ele pode escutar, dentro da linguagem que ele pode receber. A gente empodera os nossos filhos perguntando do que eles estão conscientes, perguntando o que eles requerem, como que a gente pode ser uma contribuição a eles. E principalmente a gente empodera os nossos filhos quando a gente está cuidando da gente, quando a gente está se empoderando. O melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa saúde emocional, é a nossa saúde mental, é a nossa saúde psicológica, é o cuidado com a gente. Quando a gente faz isso pela gente, a gente deixa de projetar neles, deixa de colocar para eles os nossos próprios conflitos, que é muito comum os adultos, nessa hora de disputa, nessa hora que as diferenças aparecem na separação, nos divórcios, projetarem isso para as crianças, né? Falar mal do parceiro, do cônjuge para a criança, não querer que o cônjuge tenha contato com a criança, ou usar as crianças para manipular o parceiro, para manter o parceiro em cárcere, para não deixar a pessoa livre, para fazer todo tipo de vingança, de manipulação. A gente sabe que isso rola, vocês sabem que isso rola, e a gente tá dizendo que é em nome das crianças, mas é puro egoísmo, né? É puro lugar em que a gente tá fazendo pela gente, pensando na gente,
E a última pessoa que a gente está olhando é para as crianças, né? É para a necessidade real daqueles, né, que estão ali, que precisam, que requerem um cuidado diferenciado de pai e mãe. Então, assim, eu observo que quando a gente faz essa transição da forma mais grata e respeitosa, apesar de ser dolorosa, né? Não é assim, ai, não, tudo colorido, um arco-íris, não é doloroso. É um processo de luto, né? É uma morte em vida, né? Essa pessoa não vai estar mais na sua vida como estava, não vai mais conviver com você como estava, não vai estar mais ali como estava, né? Vai continuar viva, mas não da mesma forma para você. Existe um luto. Existe uma travessia, existe um processo que para uns pode ser mais rápido, para outros mais demorado, para uns mais difícil, para outros mais acelerado. Enfim, cada pessoa tem uma forma de viver esse processo, de viver esse momento. Mas eu observo muito aqui com as crianças que quando a gente vive isso de uma forma em que ambos se cuidam, em que ambos estão ali resolvendo e olhando para as suas questões, a gente deixa as crianças mais livres, né? Livres de se preocuparem com a gente, livres de se preocuparem com a nossa dor. A gente deixa as crianças livres para elas viverem o processo delas também, né? De forma como criança vive, né? Cada um deles, a Nicole tem um jeito, o Davi tem um jeito, né? O Davi expressa a saudade dele de uma forma, a Nicole expressa a saudade dela de uma forma. A gente abre espaço para que essas expressões elas aconteçam, né? Diz assim, filho, você tá triste, normal tá triste, pode chorar, né? Pode ligar pro papai, o pai sempre vai estar aqui com você, independente de qualquer coisa, né? A mamãe e o papai agora não estão mais casados, mas o papai sempre tá com você. E o papai sempre tá mesmo, o papai tá presente. Isso é importante para as crianças saberem que elas não são as responsáveis pelo elo de um casal, né? É muito pesado que um filho seja colocado nesse lugar de manter um casal unido. Imagina que peso que é esse, né? Quando a gente tira a criança desse lugar, que alívio que deve ser para a criança, que ela possa ser só ela e que ela tenha a segurança de que é amada por isso, a segurança de que seus pais estão bem, de que eles podem cuidar deles e que os pequenos não precisam se preocupar com a gente. Esse é o nosso principal cuidado, é a principal contribuição que a gente pode trazer para a nossa família, para o nosso lar, para os nossos filhos, né? Que a gente faça escolhas de realmente procurar não apenas sobreviver, sabe? Tipo assim, vamos sobreviver a esse processo, vamos lutar por esse processo. Eu não acredito em luta, né? Aqui eu tô falando de mim, do que eu acredito. É palavra da Daniele, graças a Dani. Eu não acredito em luta, eu acredito em escolha. Acredito em que a gente, né, pode ter processos e relações e criações que sejam leves, divertidas, que sejam congruentes para as pessoas envolvidas e que não existe escassez. Vou finalizar essa live aqui comigo. Gente, se deixar eu falo por 1h30 aqui, já são 22h10, né? Vou finalizar com essa mensagem que não existe escassez. Muitas vezes a gente se prende no senso de falta, de escassez. Ai, meu Deus, se eu separar e agora, o que vai acontecer? Nunca mais vou ter ninguém. Ou então meu namorado me deixou, meu Deus, é o melhor namorado que eu tive da vida. Nunca mais eu vou ter alguém tão especial, uma relação tão especial quanto essa pessoa. Nossa, esse ser era a personificação de tudo que eu queria num homem, ou de tudo que eu queria numa mulher. Nunca mais eu vou encontrar uma mulher como a Dani. Nunca mais, a Dani é a Dani. Realmente, a Dani é a Dani. Mas assim, outros seres, outras brincadeiras, outras relações, outros trabalhos, outras parcerias, outros grupos, outros o que você quiser colocar, existem. Outras possibilidades existem, outros momentos existem, outras vidas existem. E às vezes a gente fica se bloqueando no senso de escassez, no senso de falta, no senso de que eu tenho que me agarrar a isso aqui que eu tenho e que é o melhor que eu tenho e não vai ter melhor.
E a gente prende a vida, prende tudo o que é possível. Porque a gente, no fundo, muitas vezes não acredita nisso. Não acredita que a gente pode, que a gente é merecedor e que a gente pode escolher isso. Então eu vou finalizar essa live trazendo para vocês um senso, uma consciência de que não há escassez nesse mundo. Se a gente não escolhe a escassez. Que a gente pode sim ter as amizades que a gente, como a gente quer, as parcerias honestas, leais, criativas, saudáveis, impulsionadoras que a gente quer. Que a gente pode ter o romance, o namoro, o casamento, o criacionamento, o pegamento, o sexo, o que a gente escolher ter gostoso, bonito, nutritivo, leal, como a gente quer. O que é importante é a gente saber o que a gente quer, o que funciona pra gente, né? Se é o casamento, se não é casamento, se é, sei lá, CLT, se não é CLT, se eu quero ser dono do meu negócio, se eu quero ser, sabe? Que a gente precisa ter coerência e saber o que funciona pra gente, o que a gente realmente quer, o que a gente escolhe, que também pode mudar, né? Não é um carimbo, um script que a gente tem que levar pra vida. É ter essa abertura de perceber o que funciona, o que a gente quer naquele momento. E o senso de que a vida é abundante, que existe a abundância, que a gente não precisa se apegar ao momento, pegar a ferro e fogo, se apegar à pessoa, se apegar ao projeto e ao plano, que a gente pode se abrir nessa congruência, né, do nosso ser, na consciência do que a gente sabe que é possível, nas perguntas que a gente se abre para a vida, que a gente pode sempre receber amizades, amor, carinho, gentileza, de homens, de mulheres, de parceiros, de romances, de líderes, enfim, de amizades, de entidades, né, de seres de luz, de anjos, enfim, do que a gente acredita, que existe muito apoio, que existe muita abundância, que existe muita gratidão pelo que a gente é, pela presença que a gente é no mundo, pela contribuição que a gente é no mundo. Basta que a gente reconheça isso. Quanto mais a gente reconhece isso, o presente que a gente é, quanto mais a gente reconhece o presente que o outro é, mais a nossa vida ela fica repleta de alegria, repleta de milagres, repleta de abundância. Quero encerrar a live com essa palavra, da abundância, né? Que a gente volte a ter a consciência, o senso de que a vida é abundante, de que é abundante, de que pode ser abundante a gente estar aqui e viver todos os processos da nossa vida, com todos os mergulhos, com todas as profundidades, com todos os desafios que são necessários e inerentes ao processo. Lembrando que você não precisa passar por isso sozinho, que há uma rede profissionais, técnicas, ferramentas, apoio de todas as ordens que você pode acessar, né? Eu trabalho com as ferramentas energéticas, trabalho com a constelação familiar e sistêmica, trabalho com liberação de entidades, né? Uma perspectiva não religiosa, enfim, existem muitas ferramentas, muito apoio, muitas formas pelas quais você pode viver todos os processos da vida de uma forma mais leve, né? Pode não ser fácil, mas pode ser leve, né? A gente pode escolher facilidade em todos os processos da nossa vida. Então, convido vocês, encerro convidando vocês para as próximas criações. Próxima semana a gente vai ter presencial, Noite Sistêmica aqui no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, quem tá aqui tá convidado a participar. Me chame pelo direct para eu receber todas as informações. No fim de agosto, vamos ter a classe introdutória de Conversando com Entidades. Teremos introdução de Conversando com Entidades. Gente, amanhã eu já vou botar o flyer, já tá pronto, tá lindinho. Já vai pro Instagram amanhã todas as informações da introdução de Conversando com Entidades. E em setembro, eu acho que vai ser no dia 7 de setembro, vamos ter o curso de classes de barras de Axis aqui no Rio de Janeiro também presencial. Vai ser a classe, né, da independência. Vou botar tudo isso aí no Instagram.
Estamos voltando, né? Voltando com tudo, voltando com força, com essa energia, né? Mais uma energia de transformação da vida que eu compartilho com vocês. E sou muito grata a cada uma que está aqui, que chegou aqui essa noite e que vai compartilhar com os amigos, vai compartilhar com os inimigos e vai também propagar aí essa mensagem de consciência para todos que podem receber, que estão requerendo essa contribuição. Uma boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu sou inimiga do fim. Acho que eu vou ler alguma coisa antes de desligar. Eu sou inimiga do fim. Eu sou essa pessoa. Vou finalizar aqui com uma frase do Osho. É um livro de cartinhas do Osho, é o Tarô da Transformação do Osho. E eu abri aqui antes de terminar, que eu sou inimiga do fim, para falar sobre essa frase. A cartinha que eu tirei é Pensamentos Desejosos. Eu vou ler só a partezinha da chamadinha. Osho diz assim: aquele que pensa, cria seus pensamentos. Essa é uma das verdades mais fundamentais a se compreender. Tudo aquilo que você vivencia é criação sua. Primeiro você cria, depois você vivencia. Depois você fica preso nessa experiência, porque não sabe que a fonte de tudo está em você. Então é isso, meus amores, é um resumo de tudo aquilo que eu falei. Tudo aquilo que a gente vivencia é resultado de algo que a gente criou anteriormente. Então, se nós somos a fonte das nossas criações, somos a fonte da nossa vida, assim como a gente está criando experiências desagradáveis, né? A gente está criando algumas coisas não muito divertidas, a gente pode ter a consciência, a presença de perceber que a gente está criando isso e fazer uma escolha de descriar. Olha que coisa interessante que eu estou criando, não está divertido. Podemos fazer uma nova escolha que seja mais divertida? Podemos criar algo diferente? Que tal se a gente pudesse confiar e acreditar, ter a consciência de que nós somos a fonte de tudo que a gente cria na nossa vida? E assim como a gente cria, a gente pode descriar e pode criar outras coisas maiores, melhores, diferentes e divertidas para brincar. Vamos lembrar que a vida é uma experiência passageira aqui nesse planeta lindo chamado Terra, que daqui a pouco a gente vai, desembarcar. Vamos aproveitar com alegria, com bondade, esse tempo que a gente tá aqui. Um beijo, um queijo a todos e agora eu vou mesmo às 22h19. Cheiro!